Por que a escolha desses autores que trabalharemos o debate entre Popper e Kuhn? Por que pensar no debate da filosofia da ciência a partir do século XX? Não significa que a reflexão filosófica sobre ciência aconteça simplesmente do fim do século XIX para cá, ou seja, um campo que tenha se instaurado exclusivamente uma reflexão sobre um problema que tenha acontecido exclusivamente do século XX para cá. Mas a filosofia da ciência como uma disciplina autônoma da filosofia, por assim dizer, ela surge mesmo no fim do século XIX. Então não faz muito sentido você pensar na filosofia da ciência como uma área autônoma da filosofia durante o século XVIII e para trás disso. Muito embora haja muito trabalho sobre ciência, muita reflexão filosófica sobre ciência, feita antes disso. Então, poderíamos, por exemplo, começar um curso de filosofia da ciência tomando como tema as evoluções científicas do século XVI e XVII. Por exemplo, poderíamos tomar como objeto de estudos a obra de Galileu, de Bacon, de Newton. Né? Mas nos focaremos nas questões, no debate como ele ganha corpo, no momento em que a filosofia da ciência se autonomiza como campo dentro da filosofia, e isso coincide com o momento em que as ciências empíricas, né, como costumamos chamar, física, biologia, química e demais áreas, ganham autonomia frente à filosofia. Já existiam saberes sendo construídos sobre esses objetos, sobre essas áreas anteriores a isso, mas eles faziam parte daquilo que era chamado de filosofia natural. Então, ao longo do século XIX, fim do século XVIII e ao longo do século XIX, esses campos da filosofia natural se autonomizam em relação à filosofia e institucionalmente vão se consolidar como campos separados. Né? Esse momento de autonomização das ciências frente à filosofia coincide com o surgimento da filosofia da ciência como um campo autônomo. Por outro lado, tomar como ponto de partida, tomar como questão central os problemas da filosofia da ciência do século XX nos dá, de alguma maneira, um panorama de uma série de questões da reflexão filosófica sobre a ciência que foram desenvolvidas principalmente do século XVI e XVII até a nossa época. Essas questões nós vamos deixar um pouco mais claras à medida em que as discussões e os temas ao longo de nossa disciplina forem desenvolvidos. Certo? Então, o eixo central da nossa disciplina é compreender o debate ao longo do século XX entre a formulação sobre ciência, a reflexão sobre ciência de Karl Popper, de um lado, e, de outro lado, uma concepção bastante oposta à de Popper, a concepção de ciência de Thomas Kuhn. Certo? Para isso, é preciso a gente ter em vista algumas coisas de antemão. Em primeiro lugar, nós precisamos, ao longo desse curso, afastar nossa concepção de senso comum de ciência. Certo? Uma concepção que podemos dizer ingênua, porque não refletida sobre aquilo que é ciência. Muitas vezes nós temos uma concepção de antemão de ciência, agimos com ela de forma natural, sem perguntar, normalmente, de onde vem essa concepção. Essa nossa noção do senso comum de ciência atribui à ciência, em primeiro lugar, um enorme valor. Tudo aquilo que tem a pecha de ser científico, para nós, ganha automaticamente o caráter de ser verdade, de ser inquestionável, de ser irrefutável. O que nos mostra que temos a ciência como uma coisa que pode assegurar conhecimentos verdadeiros, indubitáveis e questionáveis, conhecimentos necessários e universais. Certo? Conhecimentos incontestáveis e infalíveis. Né? É preciso que a gente coloque em suspenso essa crença que a gente tem sobre a ciência. Por quê? As reflexões em filosofia da ciência nos mostram que não é possível assegurar esse caráter de certeza inabalável, esse caráter irrefutável, de conhecimento irrevogável que a gente atribui às ciências. Pelo contrário, o conhecimento científico ele é muito mais questionável, muito mais... como posso dizer? Muito mais refutável, né, do que essa nossa noção cotidiana
apresenta. Só que essa noção cotidiana, essa noção ingênua, ela tem uma certa origem, e a origem dela é justamente a ciência moderna do século XVI e século XVII. Notadamente, como essa ciência moderna começa a ganhar corpo a partir da obra de Francis Bacon, que é uma ciência, uma concepção de ciência marcada, de um lado, por um forte experimentalismo, ou seja, é preciso observação de fatos e colocar as teorias científicas de frente aos fatos, tá certo? E, de outro lado, um caráter fundamental para essa concepção de ciência é o procedimento científico fundamental é a indução. Veja, por que essa mudança da filosofia, da ciência moderna é importante? Para os antigos, notadamente para Aristóteles, ciência, como vocês já viram nos cursos de filosofia antiga e outros cursos de teoria do conhecimento, ciência é fazer dedução, ciência é fazer demonstração. Aristóteles nos mostrava nos analíticos posteriores que existe um lugar para indução em ciência, mas é um lugar fora da ciência. Isso parece um certo contrassenso, mas a ideia de Aristóteles é o seguinte: da observação de fatos que permite que você venha induzir regras gerais, você pode atingir certos princípios, mas nesse momento você não tem ainda ciência acontecendo. Ciência só vai acontecer a partir de princípios, premissas necessárias, verdadeiras, primeiras, mais bem conhecidas, etc. A partir daí você pode deduzir proposições singulares, e aí você pode ter, de fato, conhecimento científico acontecendo. Para a ciência moderna, o procedimento indutivo, ou seja, aquele procedimento que permite você partir de proposições singulares para uma regra geral, para uma regra universal, é o procedimento por excelência da ciência. Então, nós temos aí envolvidos nessa concepção de ciência basicamente dois elementos. De um lado, a observação de fatos. Nessa concepção de ciência que herdamos dos modernos, você tem, de um lado, observação de fatos, que assegura o caráter experimental da ciência, e, de outro lado, teorias. As teorias divididas basicamente em dois elementos. Primeiro, as teorias compreendem leis experimentais. Leis experimentais são verificáveis, elas são mais coladas àquilo que a observação dos fatos nos dá, mais coladas àquilo que a experiência nos dá. E as teorias, além dessas leis experimentais verificáveis pela observação, nos apresentam também hipóteses teóricas. As hipóteses teóricas não são verificáveis pela observação, pelo menos não diretamente, certo? Elas podem ser testadas ou podem ser verificadas a partir da verificação das leis experimentais sustentadas por essas hipóteses teóricas. Mas elas nunca batem de fato, nunca batem diretamente com os dados da observação. Certo? O problema é que já essa concepção, a despeito daquilo que normalmente entendemos, é difícil separar dessas hipóteses teóricas da ciência aquilo que há, por exemplo, de teses metafísicas dentro dessa ciência. Para alguns autores isso será um problema, a gente vai acompanhar isso ao longo da nossa disciplina, vendo as formulações de Popper, uma necessidade de separar claramente aquilo que é metafísica daquilo que é ciência. No entanto, ao longo da história da ciência, a gente verifica que teorias científicas são construídas de alguma maneira misturadas com teses metafísicas. Certo? É um trabalho da filosofia da ciência a reflexão sobre os limites, o alcance e de que maneira essas teses metafísicas vão se relacionar, vão se misturar com as formulações de uma determinada ciência. Certo? Então, o nosso pano de fundo, ou, melhor dizendo, aquilo contra o que as questões de filosofia da ciência serão levantadas, na concepção dos dois autores que acompanharemos, é aquilo que alguns autores chamarão de um certo indutivismo na ciência. Certo? O que nos traz essa concepção indutivista da ciência que herdamos da ciência moderna?
Nós temos, e agora destrinchando um pouco melhor essa arquitetônica que eu passei para vocês, de que teorias científicas são compostas de observação de fatos e teorias, nós temos essa concepção indutivista de ciência aqui. Ciência é basicamente composta por 3 elementos. Primeiro deles, observação de fatos. De que maneira essa observação de fatos deve ser feita? É preciso que essa observação de fatos seja feita da maneira mais fiel possível, ou, para ser mais rigoroso com essa concepção indutivista, é preciso que essa observação de fatos seja rigorosamente fiel aos dados, tá certo? Seja rigorosamente fiel ao fato observado, certo? A partir dessa observação de fatos, nós temos proposições singulares da experiência, ou seja, proposições singulares que são base do meu conhecimento e que traduzem para o âmbito discursivo, traduzem para o nível de uma proposição aquilo que eu observo no fato. E a partir dessas proposições singulares, que traduzem aquilo que é dado na minha observação, eu tenho as leis da ciência, enunciados universais que me dizem como a natureza vai se comportar. Certo? Desculpa. O que assegura a verdade desse conhecimento? De alguma maneira, o acesso direto àquilo que é observado. Por que de alguma maneira? Há por trás disso a noção de que é possível a observação dos fatos na experiência sem qualquer contaminação teórica. Ou seja, eu posso acessar os fatos neles mesmos, a despeito de qualquer carga de conhecimento que o observador tenha, a despeito de qualquer teoria que ele já tenha acesso, qualquer prejuízo, preconcepção que ele tenha, e observando o fato nele mesmo, eu posso traduzir esse fato observado nele mesmo em um enunciado singular, e um enunciado singular que tem a sua verdade assegurada no fato de ele traduzir o que é esse fato nele mesmo. Certo? Assegurada a verdade desses enunciados, esses enunciados singulares da minha experiência, certo? Eu tenho como assegurar, então, para esse tipo de concepção de ciência, que minhas leis universais serão verdadeiras e necessárias. Por quê? Elas são uma regra universal e necessária induzida dessas proposições da observação. Certo? Então, o procedimento lógico fundamental, para esse tipo de ciência é a indução, porque ela me permite passar dessas proposições singulares dadas na observação, que traduzem aquilo que é dado na minha observação, para leis universais que unificam essas proposições singulares. Certo? Para que isso possa acontecer, para que eu possa assegurar a validade desse procedimento, eu preciso de algumas condições. Certo? A primeira delas é preciso que eu tenha um grande número de proposições singulares da experiência. O que isso significa? Significa que quanto menor o número de observações que eu faço, e por isso, quanto menor o número de proposições singulares na minha experiência, menor a garantia que eu tenho da validade, da necessidade do meu enunciado universal. Certo? Dito em uma forma bem geral e até um tanto caricata, eu tenho muito mais segurança em dizer tudo aquilo que tem peso cai por observar milhares de vezes objetos que têm peso caindo do que pela observação de 3 objetos que têm peso caírem. Certo? Além da grande quantidade de enunciados singulares da observação, eu tenho como outra condição necessária a repetição da observação. O que significa? Significa que eu preciso assegurar de alguma maneira a regularidade daquilo que é observado. Certo? Se um determinado evento posto à observação se comporta, na primeira vez que eu observo, de uma maneira A, na segunda vez ele se comporta de uma maneira B, na terceira vez ele se comporta de uma maneira não A, e assim sucessivamente, eu não consigo repetir esse evento, e como eu não consigo garantir a regularidade disso que eu estou observando, como eu não consigo garantir essa repetição, eu não consigo assegurar a indução da regra universal que venha a explicar, que venha a unificar esses eventos observados. Certo? E a terceira condição
fundamental para que essa indução venha operar é: eu preciso que não haja enunciados singulares que contradigam o meu enunciado universal. Ou seja, que eu observe: isso é um corvo, isso é preto, isso aqui também é corvo, isso aqui também é preto, isso aqui é corvo, isso aqui é preto. Isso seria válido até que eu encontrasse um enunciado que me diga: isso é um corvo e isso não é preto. Aí eu tenho um enunciado singular que contradiz o enunciado geral, o enunciado universal que eu induziria das outras observações, que era: todos os corvos são pretos. Certo? Então, minhas 3 condições para que esse indutivismo venha a funcionar são: grande número de enunciados da experiência, ou seja, grande número de observações, regularidade da observação, que exige que eu possa repetir aquilo que eu observo, e ausência de enunciado da observação que contradiga a minha regra geral induzida. Chamo a atenção de vocês aqui para um aspecto fundamental para a prática da ciência, e que a exigência da repetição traz à tona, que é: não se faz ciência trancado dentro do laboratório. Ou melhor dizendo, a ciência exige ser pública para que ela possa se consolidar como ciência. Então, se minha teoria é feita a partir de fatos da observação e eu preciso comunicar essa teoria para outros pesquisadores, para outros cientistas, para outras pessoas, eu preciso que os dados de observação que são postos com base na minha teoria possam ser repetidos por outros observadores, por outros cientistas que vão colocar à prova o que minha teoria apresenta. Certo? E isso é fundamental para toda a prática da ciência. A necessidade da comunicabilidade da ciência instaura a necessidade da comunidade científica. Certo? Não se faz ciência isolado e, por isso, é preciso assegurar que os eventos observados sejam passíveis de repetição, porque é preciso que a comunidade científica tenha acesso de ponta a ponta àquilo que minha teoria coloca. Claro? Essa concepção indutivista de ciência ainda assim assegura um papel para a dedução. Qual seja, a indução partindo dos casos particulares, partindo desses dados de observação, me leva às leis universais. Uma vez de posse dessas leis universais que explicam como a ciência se comporta, eu posso, a partir dessas leis universais, deduzir casos particulares e, com essa dedução de casos particulares, eu posso prever como a natureza vai se comportar. Certo? Então, o procedimento é: eu induzo a partir de casos particulares as leis que me mostram como a natureza vai se comportar, e uma vez que eu tenha as leis que dizem como a natureza se comporta, eu posso prever como ela vai agir no futuro. Certo? Ou seja, que eu induza da minha observação que tudo aquilo que tem peso cai, isso me permite prever: se isso é um corpo que tem peso, ele vai cair. Certo? Vá lá, essa apresentação desse indutivismo é bastante esquemática e bastante geral. É claro que batendo de frente com os textos... Desculpem. Batendo de frente com os textos dos autores de ciência, como por exemplo Galileu, Newton, mesmo os textos do Kant, vocês vão ver que esse indutivismo é bastante mais requintado, ele tem muitas outras partes mais articuladas, muito mais refinadas, embora o esquema geral seja realmente esse. Certo? O problema, o ponto de onde parte os autores que estudaremos, né? Isso é uma herança do meio do século XIX, as primeiras críticas a essa formulação começam a ser feitas basicamente pelo convencionalismo de Duhem e Poincaré. É uma crítica a essa noção de indutivismo na ciência. Essa crítica ela tem 2 aspectos fundamentais. O primeiro deles é a crítica à noção de indução. Certo? Por uma pergunta que vocês já acompanharam em todas as passagens que vocês viram sobre Hume, que é a pergunta sobre o que é que sustenta que uma indução seja válida, ou melhor dizendo, o que é que sustenta a necessidade de uma indução. Certo? Isso é um problema bastante grave para essa concepção de ciência. Por quê?
logicamente você não tem nada que sustente a indução. Certo? O que isso significa? Significa que eu não tenho como assegurar a necessidade lógica de um enunciado universal a partir de enunciados singulares. Certo? Ou seja, que eu observe, isso é um cisne e isso é branco. Isso é um cisne, isso é branco. Isso é um cisne, isso é branco. Todos os cisnes que eu observei até hoje eram brancos. Daí eu induzo como uma regra universal e necessária para essa concepção de ciência que todos os cisnes são brancos. Até que alguém vá para a Austrália e encontre um cisne negro e essa regra está refutada. O problema disso é que esses enunciados que eu observei, de que tudo aquilo que eu observei até hoje, que era cisne, era branco, não me assegura que seja necessário que tudo aquilo no mundo que seja cisne tenha de ser branco. Ela só me assegura que todos os cisnes que eu observei até hoje são brancos. Certo? Então, meu problema é, eu não tenho a garantia de necessidade lógica de um enunciado universal a partir de um ou de um conjunto de enunciados particulares. Certo? Ou dito logicamente de outra maneira, eu posso deduzir um enunciado universal. Eu posso deduzir um enunciado universal dos meus enunciados particulares, que seja dois enunciados universais que sejam contraditórios entre eles e que de forma alguma contradigam os meus enunciados particulares. Esse é o gap lógico da indução. Certo? Uma tentativa de sustentar a indução é torná-la sustentável pela experiência. Ou seja, o que sustenta que eu diga aqui, minha experiência fornece esses dados observados e daí eu posso induzir a uma regra universal. O que sustentaria esse procedimento é que minha experiência mostra que esse procedimento é funcional, ou seja, até agora nenhum dado da minha experiência mostrou que essa indução não funciona. Nesse caso, a gente tem um problema de princípio, porque... Desculpem. Nesse caso, temos um problema de princípio porque estamos usando a indução como justificativa daquilo que a indução vai fazer. Quer dizer, meu procedimento indutivo diz que, de um certo número de casos particulares, que eu não encontre um caso que venha a contradizer o que esses casos particulares coloquem, eu posso induzir uma regra universal. Ora, o que sustenta a validade disso? O que sustenta a validade disso é que os casos particulares da minha experiência em que eu apliquei a indução mostra que esse procedimento está sendo válido. O que eu estou fazendo? Estou aplicando a própria definição de indução como justificativa daquilo que o procedimento indutivo vai fazer. Certo? Nesse caso, eu não estou justificando nada do que a indução vai fazer, eu só estou tornando o problema circular. Quer dizer, eu estou usando aquilo que eu preciso justificar como justificativa do meu problema. Né? Então, mais do que responder o problema que eu tenho, o que eu estou fazendo é repor o problema em outra posição. Certo? Um outro aspecto fundamental aí, nessa crítica ao indutivismo da ciência, é a crítica à possibilidade de se ter os dados observados sem qualquer determinação teórica. Certo? Ou seja, não é possível a observação de fatos sem qualquer determinação teórica. Todas as vezes que eu observo algum fato, já há presente aí alguma determinação teórica. O que significa? A concepção indutivista de que é possível ir aos fatos sem qualquer contaminação teórica parte do pressuposto, ou toma como princípio, melhor dizendo, que dois observadores, na mesma posição espaço-temporal e com seu aparelho sensorial em iguais condições, observarão o mesmo fato, observarão o mesmo evento. Esse é o ponto de partida, esse é o princípio desse indutivismo quanto observação. No entanto, o que nós encontramos, o que mesmo a própria ciência, por exemplo, a psicologia experimental nos mostra, é que dois observadores na mesma posição, diante daquilo que seria o mesmo evento, o mesmo fato, observam coisas distintas. A gente pode tomar aí como exemplo aquele clássico desenho que sempre se coloca como exemplo da psicologia da Gestalt, que
São os contornos de um vaso ou contorno de dois rostos, que você não sabe de cara se você apreende aquilo como dois rostos colocados frente a frente um ao outro, ou você apreende aquilo como vaso. Certo? Diferentes pessoas colocadas diante dessa mesma figura terão apreensões distintas. Certo? Ora, mas se essas pessoas estão vendo coisas distintas diante da mesma coisa posta na frente delas, o que me garante, então, o que me garante o que é que tem para ser observado ali? Se é um vaso ou se é dois rostos colocados frente a frente um ao outro. Tá certo? O que esse exemplo razoavelmente esquemático nos mostra é que, ainda que eu assegure que dois observadores tenham seus aparelhos sensoriais nas mesmas condições, etc., etc., sejam colocados na mesma posição, com a mesma iluminação, etc., eles não apreenderão, eles não observarão, eles não perceberão os mesmos eventos da mesma maneira. Perceber alguma coisa é, de alguma maneira, organizar aquilo que é dado aos sentidos, e essa organização parte da experiência que o indivíduo tem, parte dos seus conhecimentos anteriores, parte de toda uma carga teórica que esse indivíduo já tem, certo? E isso determina que duas pessoas terão experiências distintas, terão observações distintas de um mesmo evento, certo? Então não há como assegurar de cara essa univocidade do que é observado frente a observadores distintos. Ora, a nossa concepção ingênua de ciência tenderia a nos mostrar que o trabalho da ciência é assegurar, a partir de método, a partir de regras de operação da ciência, etc., etc., o que mais se quiser estabelecer, normas de uso de instrumentação e tudo mais, assegurar que essa carga pessoal dos indivíduos, que leva à diferença de apreensão dos fatos, leva à diferença de apreensão de um mesmo evento a ser observado, que toda essa carga pessoal seja afastada da ciência. No entanto, o que a gente encontra quando a gente se aproxima das realizações científicas, o que a gente encontra quando a gente se aproxima do que é fazer ciência, é justamente o contrário. Quanto mais você se aproxima da ciência, maior a determinação teórica que a ciência tem daquilo que é observado. Certo? Então, longe de a ciência cumprir o afastamento dessa determinação teórica da observação, que permitiria ter a observação nela mesma, o que a ciência tem é, cada vez mais, um maior rigor da determinação teórica daquilo que é observado. Como é que a gente pode verificar isso? É só pela determinação teórica da minha observação que eu posso escolher, por exemplo, quais são os eventos relevantes ou não a serem considerados na minha observação. Por exemplo, se eu quiser dentro desse estúdio fazer um experimento para medir a velocidade de queda de um corpo com peso tal, é pela determinação teórica que eu vou considerar como um fenômeno irrelevante a ser observado o número de pessoas presentes aqui dentro do estúdio. Se eu quiser fazer, por exemplo, um experimento para medir uma taxa de dispersão de onda, considerar o número de pessoas presentes aqui dentro do estúdio é um dado relevante. Mas, ora, para que eu venha a selecionar se esse fenômeno é relevante ou não para o experimento que eu vou fazer, se ele deve ser considerado ou não, eu preciso de antemão ter uma teoria que me diz, ora, quanto mais corpos houverem dentro desse ambiente que você vai fazer o teste, isso é uma variável relevante para calcular essa dispersão de ondas. Isso é relevante para medir a aceleração de queda de um determinado corpo. Certo? Então, sim, minha ciência se torna mais rigorosa e conforme ela se torna mais rigorosa, ela aumenta a determinação teórica daquilo que eu vou observar. Certo? Não afasta essa determinação, não, ao contrário do que a gente poderia presumir dessa noção indutivista de ciência, ela não visa afastar essa determinação teórica para que eu tenha o fato nele mesmo. Isso é fundamental porque isso já nos mostra, de alguma maneira, a minha concepção teórica restringe o campo dos fenômenos a serem observados. Certo? É minha determinação teórica que restringe, por exemplo, a consideração da cor da parede que está aqui atrás de mim para fazer um experimento para medir a velocidade de aceleração de um corpo.
certo? É só a partir da determinação teórica que eu posso ter esse recorte de quais são os fenômenos relevantes ou não a serem observados. Por outro lado, isso não me diz que eu tenho assegurado com isso que todos os fenômenos relevantes para minha teoria têm observação assegurada. Pelo contrário, nesse recorte teórico, minha teoria pode fazer com que eu considere como irrelevantes fenômenos que de fato são pertinentes para o experimento que eu quero fazer. Certo? Isso mostra uma certa falha da teoria, uma falha, um limite teórico, que, como a gente vai ver ao longo do nosso curso, acompanhando os textos de Popper e Kuhn, é um limite necessário para a ciência, um limite do qual a ciência vai se nutrir. Ela sabe de cara que o que a teoria põe não dá conta de todos os eventos possíveis de serem descritos, e é justamente com esse gap, com essa falha, com essa lacuna do que a teoria vai colocar, que a ciência, de alguma maneira, vai ter de trabalhar com sua noção de progresso. Seja lá qual for a noção de progresso aí envolvida. Certo? Então, minha determinação teórica não assegura que todos os fenômenos possíveis, passíveis de serem relevantes, ou determinados como relevantes para a minha ciência, estejam abarcados na minha observação. A minha teoria pode exigir que eu ignore alguns fenômenos que, de fato, são relevantes para o experimento que eu vou fazer, mas minha teoria está restringindo a observação deles. Isso vai exigir uma reformulação da minha teoria para que eu possa dar conta desses fenômenos. Um outro dado importante para essa concepção de que eu posso ter acesso direto ao que é observado, para a crítica dessa noção, é que é preciso aprender a observar os fenômenos. Certo? Ninguém acorda de um sono sem nunca ter observado um determinado evento e bater no olho ali ter uma iluminação imediata do que aquilo está apresentando para ele. Certo? Um exemplinho simples de como isso acontece. Um aluno no curso de medicina pega pela primeira vez uma radiografia de qualquer parte do corpo que seja na frente dele. Ele não sabe o que ele tem de ver ali. Ele não sabe o que ele vai diagnosticar a partir daquilo, no seu primeiro contato com a radiografia. Por quê? Porque ele não sabe como interpretar aquele evento posto na frente dele. Certo? O que é preciso? É preciso que ele aprenda a teoria médica que está por trás daquilo. Certo? É preciso que ele aprenda a interpretar aquilo que é uma série de manchas acinzentadas, enegrecidas, às vezes azuladas, etc., postas naquela radiografia. E isso demanda, de um lado, um aumento do conhecimento teórico dele e, de um outro lado, um aumento na experiência dele. A confluência entre eu vou observar cada vez mais radiografias e com isso vou ver as diferenças do que me é apresentado, etc, etc. Mas o aumento do conhecimento teórico desse estudante, a confluência desses dois elementos faz com que ele aprenda a ver aquilo que é posto para ele. Que ao fim do curso, esperamos, ele saiba reconhecer uma radiografia se o meu pulmão está saudável ou não. Espero. Certo? Então é preciso, de alguma maneira, aprender a observar os fatos. O curioso é que, por exemplo, parte do choque dos contemporâneos de Galileu ao colocarem o olho no telescópio não era só o fato de começarem a ver coisas que eles não viram antes, mas é que eles não sabiam sequer o que eles precisavam ver ali. Era preciso entender quais eram os objetos colocados na frente deles, era preciso aprender a guiar de alguma maneira a visão, aprender a observar aquilo para entender. Beleza, agora eu estou vendo uma lua de Júpiter aqui pelo telescópio. Certo? E um outro problema importante para nós, isso vai ser muito discutido na segunda unidade, no tratamento que daremos à filosofia de Popper, é que nós não passamos diretamente dos dados observados para leis universais. Existe uma mediação aí que é uma mediação complicada, que é eu passo de enunciados singulares para enunciados universais, não de observações, que são sempre singulares, para enunciados universais. Ora, se eu preciso, de alguma maneira, traduzir aquilo que eu observo em enunciados particulares, certo? Eu já tenho uma determinação teórica daquilo que é observado no momento que eu faço a tradução. Por quê? Traduzir o que é observado
em enunciados singulares é enquadrar aquilo que eu observo em alguma linguagem. Certo? Ora, ao enquadrar numa determinada linguagem, eu vou enquadrar numa série de expectativas, vou enquadrar num campo semântico que essa linguagem já tem, então eu vou enquadrar isso que é observado já em alguma pré-concepção teórica de alguma maneira. Então não há, de maneira alguma, como escapar dessa determinação teórica da observação. Isso sem considerar ainda o problema que é de que maneira, como eu posso assegurar a tradução daquilo que é dado na minha observação para um enunciado. Não sei se vocês já viram isso ao longo das disciplinas de teoria do conhecimento que vocês fizeram, mas isso é um aspecto bastante problemático. Isso, eu chamo a atenção de vocês. Raramente as questões de filosofia da ciência se dão completamente desvencilhadas de questões de epistemologia e questões de teoria do conhecimento. Essa questão de como traduzir aquilo que é observado em enunciados singulares, ou como o meu discurso pode dar conta de traduzir aquilo que é posto na minha observação, é um problema central para a teoria do conhecimento. E ela vai ser reposta e vai ser retrabalhada várias vezes ao longo dessa disciplina como um problema também para a filosofia da ciência. Então, o que nós temos aqui contra esse indutivismo é, de um lado, eu não tenho garantias lógicas, eu não tenho como garantir pela experiência a validade ou a necessidade das leis universais induzidas de casos particulares, ou seja, não tenho como garantir a indução. E, de outro lado, eu não tenho como assegurar que as minhas observações possam ser dadas sem qualquer determinação teórica. Certo? Bom, é sobre esse pano de fundo que nós veremos como Popper e Kuhn elaboram as suas teorias. Certo? Nenhum desses autores vai negar essa herança que é deixada para nós desde o meio do século XIX, basicamente pelas filosofias de Durkheim, Poincaré e Mach. Tá certo? O que o Popper vai apresentar para nós, então? Certo? Nossa primeira metade do curso é um tratamento de alguns aspectos da filosofia de Karl Popper. Popper vai admitindo que essa crítica ao indutivismo é incontornável. Certo? O procedimento indutivo realmente não me dá garantias lógicas nenhuma da necessidade dos enunciados universais. Professor, diga. Pode fazer uma pergunta? Pode, nesse momento pode. Qual a relevância da crítica popperiana ao positivismo para com a filosofia da ciência? Como? A relevância? Qual a relevância da crítica popperiana ao positivismo para com a filosofia da ciência? Tá, a gente vai retomar isso depois da exposição do Popper. Pensei que era alguma coisa da primeira metade até aqui. Então você fala. Tá? A pergunta era qual a relevância da crítica de Popper ao positivismo no âmbito da filosofia da ciência. Eu vou retomar essa pergunta após a exposição geral do que trataremos do Popper. Tá? Então, o que o Popper faz? Admitindo essa crítica ao indutivismo, tá certo? E aceitando que a observação é sempre determinada por alguma carga teórica, Popper vai tomar as teorias científicas sempre como conjecturas criadas livremente pelo espírito humano para resolver problemas, ou dados da nossa experiência, ou problemas herdados por outras teorias. Certo? Isso é fundamental. Popper vai sempre considerar as teorias científicas como conjecturas, como hipóteses. Certo? O que isso significa? Significa que, para Popper, considerando a ciência, o procedimento científico fundamental, considerando que as teorias científicas são sempre conjecturas, não é mais a indução o procedimento fundamental para as ciências. O que isso significa? As hipóteses científicas, as hipóteses teóricas, devem ser exaustivamente testadas, certo? E elas serão mantidas enquanto elas sobreviverem aos testes. Ou seja, enquanto não houver algum elemento da observação que contradiga aquilo que é posto pela minha teoria, pela minha hipótese teórica, essa hipótese é mantida. Certo? Para Popper, o que há de progresso em ciência é um progresso que a ciência vai atingir por tentativa e erro. Ou seja, formula uma determinada hipótese teórica,
submeta essa hipótese a testes. Ela resistiu, mantenha essa hipótese. Essa hipótese foi refutada por algum dado da minha observação, eu reelaboro essa hipótese. Ou seja, ali onde ela errou, eu tenho uma ocasião para um progresso da ciência, como ocasião para a reelaboração dessa hipótese, tá certo? Com vista a elaborar uma hipótese que dê conta desse dado que refutava a hipótese anterior. Ou seja, ali onde a ciência erra, Popper vê a ocasião para o acontecimento do progresso da ciência. Certo? Ora, o que Popper vê aí? Popper acha aí uma sacada lógica absurdamente simples, absurdamente elegante, mas que inverte todo o procedimento frente à ciência. Que é, a indução não funciona para assegurar a necessidade de enunciados universais. Então, meu procedimento indutivo não pode ser mais... o meu parâmetro não pode mais seguir daquilo que eu faço ciência. Só que, se os enunciados singulares não podem garantir a verdade e necessidade dos enunciados universais, eu posso garantir a falsidade de enunciados universais a partir de enunciados singulares. Certo? Eu não posso assegurar a necessidade do enunciado todos os cisnes são brancos dos enunciados particulares. Isso é um cisne, isso é branco, isso é um cisne, isso é branco, isso é um cisne, isso é branco. Tá? Enorme quantidade desses enunciados. Mas eu tenho necessariamente a falsidade do enunciado. Todos os cisnes são brancos se eu tenho um enunciado singular. Isso é um cisne, isso é preto. Certo? Aí eu tenho garantida necessariamente a falsidade do enunciado universal. E é esse o ponto em que Popper vai bater. Esse é o ponto que Popper vai insistir como procedimento fundamental da ciência. As teorias científicas não devem ser marcadas pela sua verificação, ou seja, por aquilo que a experiência corrobora do que as hipóteses colocam, ou seja, como a experiência, como os enunciados particulares asseguram a verdade do que o enunciado coloca, mas as teorias científicas são marcadas pela falseabilidade dos seus enunciados, ou seja, se o que eu tenho é a garantia lógica de que enunciados particulares podem tornar falsos enunciados universais, esse vai ser o procedimento característico da minha ciência. Certo? Todos os meus enunciados científicos têm de ser necessariamente falseáveis. Que significa dizer que o enunciado de ciência tem de ser falseado? Significa dizer que todas as proposições da minha teoria têm de admitir um enunciado logicamente contraditório a ele e que seja logicamente possível. Certo? Voltando ao exemplo clássico do Hume. O enunciado, o sol não nascerá amanhã, embora não tenha sido verificado pela experiência, é contraditório daquele enunciado que eu tenho induzido, tenho inferido daquilo que minha experiência mostra, mas é logicamente possível. Tá certo? É justamente isso que Popper exige, que todo enunciado da minha ciência tenha como logicamente possível um enunciado contraditório a ela. Certo? O que isso coloca como consequência? Primeiro, nós temos aí agora o que Popper vai chamar de um critério de demarcação entre aquilo que é ciência ou não. Certo? O critério de demarcação é onde eu encontrar enunciados falseáveis, onde eu encontrar um corpo teórico composto exclusivamente de enunciados falseáveis, aí eu tenho ciência empírica. Aí eu tenho uma ciência que tenta dar conta do que a experiência apresenta. Tá certo? Atrelado a isso, uma outra consequência. Tautologias e enunciados que não podem ser verificados como verdadeiros ou falsos estão excluídos da ciência. Tá certo? Ou seja, um enunciado do tipo chove ou não chove, uma tautologia, ou seja, independente de qualquer condição, só pelo seu aspecto formal, esse enunciado é verdadeiro, esse enunciado está excluído da ciência. Tá certo? E enunciados metafísicos, enunciados que não podem ter a sua verdade ou falsidade verificada, também estão colocados para fora da ciência. Certo? Então, esse ponto de vista do Popper. Toda teoria deve admitir, se ela é uma teoria falseável, toda teoria tem de admitir um enunciado da observação ou um conjunto de enunciados da observação que seja logicamente inconsistente com a minha teoria. Tá certo? Ou seja, que entre em contradição com aquilo que minha teoria coloca. Tá certo? O que há por trás disso? Sentenças que não podem ser falseadas, que não admitem essa contradição, não são informativas.
certo? Um enunciado chove ou não chove não me diz nada como o mundo vai se comportar. Por quê? Ao admitir qualquer evento possível nesse enunciado, ele não está me declarando nada como o mundo se comporta. Isso é fundamental para Popper. As leis que me dizem como o mundo se comporta são restritivas, certo? Elas dizem como o mundo não vai se comportar. Dizer que é uma lei da ciência que todo corpo que tem peso cai sob a ação da gravidade que temos aqui na face da Terra, etc., sob várias variáveis. Dizer que tudo aquilo que tem corpo e tem peso cai, diz ao mesmo tempo que a natureza não vai se comportar de tal forma que um objeto que tem corpo e tem peso não vai cair. Certo? Então, todas as leis da ciência são sempre leis restritivas. Ao me dizer como a natureza vai se comportar, ela me diz como a natureza não vai se comportar. Tautologias e enunciados autocontraditórios são pouco informativos porque eles assumem qualquer estado de eventos no mundo como condições para a sua verdade ou sua falsidade. Certo? Então, com isso, eles não declaram nada do mundo. A consequência disso é que, para Popper, uma teoria vai ser tanto mais forte quanto mais falseável ela for. Tá certo? E um enunciado vai declarar tanto mais sobre o mundo quanto mais falseável ele for. Isso quer dizer, choverá amanhã em algum lugar entre as 3 e as 5 da tarde, é um enunciado falseável, porque pode ser que não chova amanhã nas condições que esse enunciado coloca, mas isso é um enunciado muito menos forte, um enunciado que declara muito menos coisas sobre o mundo, do que, por exemplo, dizer choverá amanhã às 3h45 da tarde em Dhaka. Esse enunciado muito mais preciso, ele tem uma gama muito maior de enunciados que possam falseá-lo. Por exemplo, chover às 3h40, não às 3h45, torna falso esse meu enunciado. Certo? Só que esse enunciado mais preciso, que se arrisca mais, que tem mais falseadores possíveis, ele declara muito mais sobre o mundo. Ele me diz de forma muito mais precisa como o mundo tem, como as coisas da natureza, como o mundo vai se comportar. E por isso, do ponto de vista da ciência, o enunciado mais forte é o enunciado que fala mais sobre o mundo. Certo? Por outro lado, para assegurar que meus enunciados da ciência sejam sempre falseáveis e, portanto, eles tenham sempre esse caráter empírico, sempre admitam um outro enunciado que ele seja contraditório, pelo menos como logicamente possível, eu preciso ter um conjunto de regras metodológicas para a minha ciência que assegurem a validade desse critério de demarcação, que assegure essa falsabilidade em todos os níveis da minha ciência. Desculpem. Então, o que Popper vai mostrar é: as regras metodológicas são convenções que a comunidade científica vai adotar, certo? Então, eu não tenho uma univocidade do que sejam as regras metodológicas, eu não tenho uma naturalidade do que sejam as regras metodológicas. Elas são um conjunto de convenções adotadas pela comunidade científica para assegurar meu critério de demarcação. Ou seja, é uma convenção sobre as regras do jogo daquilo que é ciência. E Popper diz abertamente: fazer ciência é aceitar um conjunto de regras metodológicas. Quem comunga de regras metodológicas diferentes faz outro tipo de ciência. Tá certo? Então, essas regras metodológicas devem ser convenções elaboradas de forma a assegurar o critério de demarcação. No caso do Popper, assegurar a falsabilidade em todos os níveis da teoria. Certo? Por isso é preciso que essas regras metodológicas sejam postas de forma absolutamente claras. Certo? Que todos aqueles que vêm a praticar ciência tenham clareza dessas formulações metodológicas. Na segunda metade do nosso curso, a gente vai ver uma formulação sobre ciência oposta a essa de Popper, que é a formulação de Thomas Kuhn. Certo? A formulação de Kuhn parte de uma crítica direta à concepção de ciência de Popper. Por quê? Popper, na sua consideração, valoriza apenas os aspectos formais da ciência. Quer dizer, ao desenvolver a sua lógica da pesquisa científica, o que ele quer nos mostrar é que, simplesmente por uma investigação
dos procedimentos formais e de como as regras metodológicas vão regular esses procedimentos formais em ciência, eu tenho uma descrição do que é o empreendimento científico, eu tenho uma descrição de como podem ser feitas as teorias científicas, de como elas podem ser colocadas a teste. Como podem ser feitas no sentido bem específico, na verdade, como elas podem ser arranjadas formalmente. O que Kuhn vai dizer em oposição a isso é que essa formulação do Popper, rigorosamente colocada desse jeito, dá todo esse rigor formal na concepção da ciência, ela de fato não bate com os eventos científicos que verificamos ao longo da história. Certo? Então, esse rigor formal que o Popper apresenta, de fato, não se adequa aos casos de ciência que verificamos ao longo da história. Por isso, contra essa formulação popperiana que valoriza exclusivamente os aspectos formais da ciência, Kuhn exige que, para uma boa compreensão da ciência, é preciso que se considere aspectos históricos, psicológicos, sociológicos e etc. Certo? Kuhn considera que esses aspectos são tão determinantes para se compreender o empreendimento científico quanto as determinações formais de uma determinada ciência. Certo? Isso é importante porque a concepção de Popper, ao valorizar exclusivamente os aspectos formais, coloca para fora da ciência todos os aspectos psicológicos, sociológicos, históricos e etc. Certo? Não significa que o Popper não reconheça uma dinâmica de uma história da ciência, mas para Popper essa dinâmica dessa história da ciência funciona atrelada à própria dinâmica desses aspectos formais. Certo? Para Kuhn o procedimento é distinto. É preciso olhar para a história da ciência e compreender cada acontecimento científico na sua especificidade para, a partir daí, compreender como era feita a ciência em cada época. Certo? Ou seja, esse rigor formal que o Popper apresenta na sua concepção de ciência é deixado de lado por uma concepção, vamos assim dizer, mais branda, mais aberta de ciência, que tente compreender cada acontecimento científico em seu caráter específico relacionado aos problemas históricos de sua época. Certo? Ou seja, de um lado, o Kuhn vai mostrar que os aspectos formais são insuficientes para determinar aquilo que uma ciência oferece, aquilo que uma ciência postula, o que significa dizer do ponto de vista do Kuhn que, ao contrário do que o Popper fez, não dá para separar o contexto da descoberta do contexto da justificação de uma ciência. Certo? O que é essa separação? Para Popper, pouco importa como o cientista chegou a uma determinada hipótese. Certo? Se perguntar se foi porque a maçã caiu na cabeça do Newton que ele teve a ideia da lei da gravidade, etc., para Popper é absurdamente ridículo, não faz o menor sentido. O que importa é, uma vez que ele pegou essa hipótese e construiu uma teoria a partir disso, vamos submeter essa teoria a teste e vamos ver se essa teoria resiste aos testes. Aí você está trabalhando exclusivamente com aspectos formais dessa teoria. O que Kuhn vai dizer é, não, o contexto da descoberta, o que levou um cientista à elaboração de uma determinada teoria é tão relevante quanto o contexto da justificação. Quer dizer, os eventos, acontecimentos, demandas, etc., que levaram à formulação de uma determinada hipótese têm o mesmo peso que a articulação formal dessa hipótese e que as maneiras de colocar essa hipótese a teste. Certo? Por outro lado, a compreensão histórica da ciência exige que se vá a cada um dos acontecimentos científicos específicos e ali, nesses acontecimentos científicos específicos, se compreenda como a ciência pode se dar. Por isso, em lugar da noção de critério de demarcação de Popper, o que Kuhn vai propor é uma noção muito mais aberta de ciência, que é a noção de paradigma. Certo? O que nos coloca o paradigma? O paradigma é um modelo de solução de problemas adotados por uma determinada ciência. Certo? Ora, como modelo de solução de problemas adotado por uma determinada ciência, o paradigma ele não traz um conjunto de respostas prontas e um conjunto de respostas dadas por uma determinada ciência. Por que é importante ter isso em vista? É importante ter isso em vista para entender que o paradigma de uma determinada ciência é um conjunto de axiomas dessa ciência, ou seja, um conjunto de enunciados fundamentais não contestados, assumidos como as pedras fundamentais dessa ciência, que a partir delas, desses axiomas, desses enunciados, a ciência vem a ser construída.
Pelo contrário, o que Kuhn vai mostrar para nós é que o importante desse paradigma é ser um modelo de solução de problemas, não um conjunto de respostas prontas, não um conjunto de enunciados tomados como verdadeiros. Certo? Ou seja, é uma certa manipulação daquilo que é posto por teoria e observação que o modelo de solução de problemas coloca. Tá certo? Ora, como tal, sendo aberto desse jeito, esse modelo pode ser reformulado, pode ser rearranjado, pode ganhar em precisão com o desenvolvimento da ciência, sem que com isso esse modelo seja abandonado. O que o Kuhn consegue com isso? O Kuhn consegue com isso uma estrutura para a ciência, uma caracterização para a ciência aberta o bastante para dar conta de acontecimentos científicos, de empreendimentos científicos bastante díspares. Por exemplo, para Kuhn, essa noção de paradigma pode dar conta de explicar o acontecimento científico, que é, por exemplo, a física einsteiniana de um lado e a física newtoniana de outro, que são acontecimentos científicos absurdamente díspares, certo? Eles partem de conceitos distintos, eles partem de geometrias distintas, etc., partem de uma série de relações distintas, e ainda assim, para Kuhn, esses dois acontecimentos científicos, dois empreendimentos científicos completamente diferentes, podem ser compreendidos nessa noção de paradigma, porque essa noção é aberta o bastante para compreender as diversas formas, os diversos aspectos formais que cada uma dessas teorias venha a apresentar. Então, a partir dessa noção de paradigma, Kuhn apresenta para nós um certo desenvolvimento histórico da ciência, que é o seguinte: você tem na ciência um primeiro período de ciência pré-paradigmática. Certo? O que significa essa ciência pré-paradigmática? Significa um momento em que não há um acordo na comunidade científica sobre qual é o modelo de solução de problemas aceitos. Certo? Nesse momento que você tem são disputas entre diversas escolas científicas diferentes, tá certo? E nessas disputas você não tem um acordo sobre quais são os fenômenos a serem considerados em uma determinada área. Então, uma determinada escola considera como fenômeno relevante um certo conjunto de fenômenos, enquanto outra escola considera esse conjunto de fenômenos irrelevantes, vai considerar como relevantes outro conjunto de fenômenos, e por aí vai. Então, você tem uma discrepância de formas de explicação teóricas e uma discrepância de fenômenos a serem observados. Até que uma dessas escolas consegue, de tal maneira, conquistar a comunidade científica e, ao conquistar a comunidade científica, me fugiu o termo. Ao convencer a comunidade científica de que ela é um modelo de explicação melhor que os outros, ela faz com que a comunidade científica aceite essa escola como bom modelo de explicação para os eventos daquela área. Nesse momento, essa escola se torna um paradigma para essa ciência, para essa área. O que a gente tem aí é, com a adesão da comunidade científica a um paradigma, nós temos um novo período em ciência, que é o que Kuhn vai chamar de ciência normal. Ciência normal é ciência regulada por um paradigma. Momento em que a ciência, aceitando esse paradigma, aceitando esse modelo de solução de problemas, não se preocupará com a descoberta de novidades, mas vai se preocupar com aumento do campo de aplicação e da precisão do que esse paradigma, do que esse modelo de problemas vai colocar. Certo? Isso é fundamental. A prática da ciência normal não é regulada, não é orientada para a descoberta de novidades. Certo? No entanto, isso não significa que, na prática da ciência normal, só ocorrerá eventos que essa ciência normal já prevê. Se ela não é orientada por novidades, que ela vai atrás de eventos que ela já prevê. Fenômenos não previstos pelo paradigma, não previstos pelo corpo dessa teoria da ciência normal, ocorrerão pela própria dinâmica de operação da ciência normal, como acompanharemos ao longo do nosso curso. No momento em que começam a aparecer esses fenômenos que escapam ao que a ciência normal coloca, ou, nas palavras do Kuhn, no momento em que começam a aparecer essas anomalias, tem-se duas possibilidades. Ou a ciência contorna essas anomalias, ou essas anomalias se instauram de tal forma que ela instaura uma crise nas ciências. Certo? Ora,
Quando surge uma crise na ciência? Surge uma crise na ciência quando a anomalia é de tal ordem que ela abala a confiança da comunidade científica no modelo de solução de problemas. Certo? Instaurada a crise, a comunidade científica pode resolver essa crise de diversas maneiras. Primeiro, ela pode contornar a crise, ou seja, ela pode conseguir fazer um rearranjo da teoria que absorva isso que a anomalia colocava. Ela pode ignorar a anomalia e seguir sua prática de ciência normal em frente. Ou a crise pode ser de tal ordem que seja necessária uma reformulação completa da área de pesquisa, certo? A partir da adoção de um novo modelo de solução de problemas. Ou seja, a crise pode ser de tal ordem que a única maneira de sair dela seja a adoção de um novo paradigma. E a passagem de um paradigma vigente para um outro, para Kuhn, se dá segundo uma revolução científica. Certo? Ou seja, uma revolução científica para Kuhn com uma adoção de um novo paradigma significa uma reorganização completa da área de pesquisa, que significa a adoção de novos conceitos, a adoção de novas teorias, a adoção de novos compromissos instrumentais, ou seja, nós agora passamos, com um novo paradigma, passamos a entender que os instrumentos da minha ciência podem ser usados de novas formas, e isso significa uma mudança tão radical que, para Kuhn, cientistas que adotam paradigma anterior e os cientistas que adotam paradigma posterior vivem em mundos diferentes. Certo? Ou seja, eles têm tal visão de mundo incompatível uma com a outra que é como se eles vivessem em mundos diferentes. Eles olham eles poderiam olhar para as mesmas coisas, mas eles veem dessas coisas eventos, acontecimentos, fenômenos absolutamente distintos. Certo? Por isso, Kuhn vai afirmar que paradigmas diferentes são incompatíveis e incomensuráveis. Eu não tenho como medir poderes de explicação de diferentes paradigmas, tá certo? E eu não tenho como reduzir o que um paradigma coloca ao que um outro paradigma põe, tá certo? O que isso traz para nós, isso é fundamental para a concepção de história da ciência do Kuhn, é uma mudança na noção de progresso dentro da ciência. Veja, para Popper, como a ciência progride por tentativa e erro, meus novos modelos teóricos, minhas novas hipóteses teóricas devem explicar tudo que a hipótese anterior colocava, mais aquilo que ela não conseguia explicar. Então eu tenho um progresso contínuo e cumulativo da ciência. Minhas novas teorias sempre explicam mais do que as teorias anteriores explicavam. Para Kuhn, isso não acontece. O que acontece é paradigmas diferentes dizem coisas diferentes do mundo. E eu não tenho como dizer que a minha teoria atual, o meu novo paradigma, seja de um poder de explicação mais elevado que o anterior. Tá certo? O que significa dizer, eu não adoto o paradigma einsteiniano frente ao paradigma newtoniano porque o einsteiniano é mais elevado. Eu adoto o paradigma einsteiniano e abandono o newtoniano porque o paradigma einsteiniano responde a perguntas que agora são mais importantes do que aquelas perguntas que o modelo newtoniano respondia. Tá certo? Então eu não tenho como dizer, essa ciência de hoje, a minha ciência contemporânea, a ciência que eu faço agora, é mais elevada, ela é mais rica ou ela é quantitativamente mais bem elaborada do que a teoria anterior. O ponto de vista de Kuhn é, o que eu tenho como determinante aí é que essa teoria está respondendo a perguntas que a teoria anterior não podia responder. E isso é o que é determinante para Kuhn, para se escolher qual é o modelo de ciência a ser adotado. A pergunta fundamental não é qual é a teoria que explica mais, qual é a teoria que explica melhor. A teoria a ser adotada é a teoria que explica os problemas que são colocados hoje como os mais relevantes. Nem sempre a determinação de quais são os problemas mais relevantes surge de dentro da prática científica, certo? Muitas vezes a determinação dos problemas mais relevantes é uma determinação de uma demanda social, de uma demanda econômica, etc. E isso é fundamental para Kuhn, para se entender como um determinado modelo de explicação científica é adotado. Então, é esse debate entre Popper e Kuhn que acompanharemos ao longo do nosso curso. E, por meio desse debate, eu espero trazer para vocês o contato com uma série de questões fundamentais para a reflexão da filosofia da ciência. Bom, então, eu agradeço a presença de todos e desejo a todos um bom curso ao longo desse mês que seguiremos trabalhando juntos. Obrigado.